As portas do Hades se partiram, as correntes se romperam, a escuridão reconheceu uma luz que não era sua. Essa é apenas uma entre várias passagens de evangelhos e tradições que não entraram na Bíblia. Será que Jesus não queria que sua viagem fosse conhecida pelo mundo? O que, de fato, ele viu no inferno? Onde o inferno fica? O que ele fez? O que tudo isso significa? Eu, o pensador, explico para você. Tudo o que eu vou contar a partir de agora não nasce da minha imaginação. Tudo o que será dito agora está enraizado não só nos evangelhos, mas também nos livros apócrifos, nas tradições orais e nos relatos que circulavam entre os primeiros cristãos. Os próprios apóstolos, os padres e os cargos mais altos da igreja primitiva também acreditavam nessas coisas. O que você vai ouvir agora é o eco vivo de um mito que moldou os séculos. Então Jesus entrou. A tradição descreve os portões como de bronze, colossais, fixados sobre correntes. Mas eles não se abriram quando Jesus entrou, e sim, eles foram despedaçados. O silêncio do Hades se transformou em espanto. O próprio Rei da Glória descia como prisioneiro e, ao mesmo tempo, um conquistador. E quem Jesus encontrou primeiro? As tradições dizem uma multidão de mortos, profetas, patriarcas, reis antigos, todos os que esperavam, como se o primeiro homem e a primeira mulher fossem puxados pela mão, resgatados da lama mais funda. Havia também vozes de desespero. Se ouvia ecos de Caim, Judas e de Herodes. Vozes que não se levantaram com a presença de Cristo, porque mesmo na presença do próprio Salvador, algumas almas simplesmente não quiseram segui-lo. O próprio Hades em pessoa, o Senhor da Morte, aparece na história. Alguns textos narram o diálogo entre Hades e Satanás. Um acusava o outro, um temia ser enganado pelo outro. Quem ousa entrar? Perguntavam os dois. Mas Jesus Cristo não deu nenhuma resposta. Segundo as tradições, a sua própria presença fez a sombra tremer diante da luz. Então Cristo proclamou a sua vitória, não com espada, mas com a própria vida entregue. Ali, a culpa que prendia os homens em correntes foi ressignificada. Ali, a vontade que poderia destruí-los foi convertida em potência de vida. Segundo os textos mais antigos, ele libertou os cativos, destruiu as portas, quebrou as travas. Alguns textos dizem que ele levou consigo o próprio rei Davi, o Salomão e os demais profetas. Já outros textos dizem que ele levou a multidão inteira com ele. O certo é que o Hades ficou esvaziado. A passagem de Jesus pregando aos mortos também lembra do nosso próprio passado. Fragmentos daquilo que não vivemos por inteiro, daquilo que foi sufocado antes de florescer e de traumas e lembranças que ainda persistem em nós, como versões nossas mortas que nos assombram antes de dormir. São os próprios traumas, os fardos, os automatismos que nos arrastam como correntes e que não permitam que vivemos a nossa própria vida. São como partes de nós mesmos que deveríamos ter vivido, mas que não vivemos e que ainda persistem em nos incomodar nos dias de hoje. Cada rosto ali é uma lembrança de uma vida não plenamente vivida, suspensa no limbo do inconsciente, esperando por uma palavra que os possa redimir e trazer este morto, que no fundo é nós mesmos, de volta à vida. Portanto, Cristo não falava apenas aos mortos de eras antigas e antepassadas. Falava a tudo o que em nós ficou preso, tudo que dentro de nós, por alguma forma, morreu e nunca teve a chance de viver. A sua descida também foi o anúncio que até esses pedaços esquecidos do nosso passado podem ser recolhidos e integrados de novo de volta à vida. Portanto, a libertação não era só cósmica, era também psicológica, como se alguém tivesse descido ao mais profundo de cada ser humano para chamar o que estava morto de volta à vida. E então, cumprido a sua missão, o rei saiu. Saiu como quem saqueia, não como vítima, mas como dono das chaves da morte.
Essa cena de Jesus no inferno atravessou séculos. A liturgia oriental chama de anástasis, a ressurreição como libertação. Nos ícones, Cristo ergue Adão com força. Nas homilíadas, como a de João Crisóstomo, o inferno é ridicularizado. Como se diz, o inferno foi amargurado. Lutero, por exemplo, pregava que Cristo saqueou o Hades. Cada tradição interpretou de um jeito, mas todos mantiveram uma coisa em comum. Jesus Cristo atravessou aquilo que nenhum homem poderia atravessar sozinho. E fica a pergunta: o que significa esse mito vivo? Jung, por exemplo, via na descida ao inferno um arquétipo universal. O herói que não apenas luta contra monstros e dragões, mas mergulha num inconsciente coletivo. Desce às camadas da sombra para redimir o que nos parecia perdido. Na tradição cristã, este mito deu consolo aos que enterravam os seus próprios mortos, deu coragem aos que enfrentavam a noite e deu um rosto ao silêncio. Simbolicamente, a descida é mais que um mito religioso. É uma imagem profunda na nossa alma. Cristo desce ao inferno para que nenhum homem precise descer sozinho. Jesus Cristo, portanto, redimiu a humanidade da sua própria culpa de não ter vivido a sua própria vida. Cristo, portanto, entra no reino da sombra para trazer a sua luz. O inferno também funciona como uma metáfora para a nossa própria vida. O lugar onde escondemos o que rejeitamos, os nossos mortos interiores, nossas culpas e desejos recalcados. Quem ousa descer até lá, descobre que não há tesouro sem sombra, não há ressurreição sem catarse, e que a vitória não é apagar o escuro, mas atravessá-lo. Jesus Cristo desceu até o nosso próprio inferno para nos trazer de volta à vida.